Bilionário zombou de garçonete negra em árabe, mas segundos depois ela respondeu fluentemente, falando em árabe, e o que aconteceu depois deixou todos de queixo caído. Era uma noite abafada em São Paulo. Do lado de fora do restaurante La Terrace, nos jardins, os vidros espelhados refletiam a cidade que nunca dorme. Lá dentro, o ambiente era impecável. Taças de cristal tilintando, sorrisos artificiais e vozes abafadas por música instrumental francesa. Nenhum som ali era verdadeiro, exceto o dos passos firmes de Isabela Nunes. Ela vestia o uniforme preto com discrição. A gravatinha de seda apertava o pescoço e os cabelos presos em coque denunciavam as longas horas de trabalho. Seu olhar era calmo, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela observava tudo, entendia tudo e guardava cada palavra. Isabela era negra, filha de uma diarista e de um motorista de ônibus. Cresceu na Zona Leste, entre filas do SUS e livros emprestados da biblioteca da escola pública. Tinha o hábito de ouvir mais do que falar. Enquanto os clientes faziam pedidos com desprezo, ela mentalmente traduzia cada frase em 3 idiomas. Ninguém ali imaginava que por trás daquele uniforme comum havia uma mente brilhante e uma história que ainda não havia sido contada. Naquela noite, uma comitiva internacional ocupava a mesa 7. Homens engravatados, mulheres com vestidos de grife e um segurança enorme do lado de fora. O líder da mesa era Khaled Al-Farouk, um bilionário árabe, dono de uma rede global de tecnologia e petróleo. Estava em São Paulo para fechar um acordo com investidores brasileiros. Era elegante, frio e usava um terno que provavelmente custava o dobro do salário mensal de Isabela. Ela se aproximou da mesa com um sorriso profissional. Khaled a observou por um segundo e, então, comentou algo em árabe com o homem ao lado. Isabela percebeu o olhar zombeteiro, o sorrisinho de canto de boca e a risada abafada do grupo. Não precisou de tradução. Ela sabia exatamente o que ele havia dito. Ajra Aswadu, Jahila Wahazima. Garçonete negra, ignorante e derrotada. A frase não foi dita em tom de voz alto, mas em um ambiente onde os olhos falam mais do que as palavras. Aquele insulto bateu mais alto do que qualquer grito. Os outros homens riram discretamente. Isabela continuou parada, firme, como se nada tivesse acontecido. O silêncio dela não era fraqueza, era munição. Enquanto anotava o pedido fingindo não ter entendido, Khaled acrescentou mais uma frase, ainda em árabe. Innaha la tafhamu kalamana, lan nanzil ilaiha. Ela não entende o que dizemos, não precisamos nos rebaixar a ela. Isabela então ergueu o rosto. Olhou diretamente nos olhos de Khaled, como quem está prestes a dar um cheque-mate. Com a voz serena e perfeita pronúncia, ela respondeu em árabe clássico. Rubama kuntu ajra walakin lastu jahila. Anta alada yanfajiru biha asafaha. Talvez eu seja uma garçonete, mas não sou ignorante. Você é quem está explodindo em tolice. O silêncio na mesa foi instantâneo. Os talheres pararam no ar. Khaled arregalou os olhos, sem reação. Um dos investidores brasileiros tossiu de nervoso. Era como se o ar tivesse sumido do salão por alguns segundos. Isabela fez uma leve reverência, com a compostura de quem já tinha vivido aquele tipo de coisa antes. Mas nunca mais deixaria passar batido. O gerente do restaurante, que viu de longe a interação, correu até ela, alarmado. Perguntou em sussurros se havia algum problema. Ela sorriu. Nenhum problema, senhor. Apenas uma conversa educada entre pessoas cultas. Mas por dentro, seu coração pulsava como um tambor de guerra. Mas Isabela estava calma. Calma demais. Ela foi até a cozinha, encheu um copo com água, encostou-se discretamente à parede do corredor de serviço e respirou fundo.
Seus olhos se fecharam por um momento, como se estivesse visitando outra época, outro lugar. E ela estava de volta ao pequeno quarto onde passava as madrugadas com um velho livro de capa marrom, traduzindo palavra por palavra com a ajuda de um dicionário árabe-português que encontrara num sebo. Lembrava do som dos tiros no morro onde morava, do latido dos cães e do ronco da barriga vazia, mas também do som da sua própria voz, sussurrando frases em árabe enquanto o mundo dormia. Vou sair daqui, ela dizia a si mesma. Nem que eu tenha que aprender o mundo inteiro pelas beiradas. O árabe veio antes do francês, do inglês, do alemão. Era difícil, sonoro, cheio de sons guturais que exigiam técnica e paixão. Ela escolheu o idioma não por necessidade, mas por teimosia. Porque quando ouviu um professor dizer na escola que era impossível alguém da periferia aprender árabe, ela respondeu com um simples: "Me dá 5 anos." Levou 4. Naquela noite, no restaurante, esse passado voltou com força. Mas enquanto Isabela relembrava as cicatrizes invisíveis da sua trajetória, Khaled estava vivendo um outro tipo de choque. No carro, a caminho do hotel, ele permaneceu em silêncio. O tradutor tentou puxar conversa, mas ele ergueu a mão em sinal de pausa. Aquela mulher, falando árabe clássico perfeito, com sotaque formal, como se tivesse sido educada no Cairo. Aquilo abalou algo dentro dele que ele não sabia nomear. O rosto dela, a dignidade, a resposta afiada, tudo ecoava. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno. Khaled era filho de um sheik milionário. Cresceu entre tapetes persas e palácios de mármore. Mas também cresceu vendo sua mãe, negra, etíope, serva doméstica do pai, ser silenciada e ignorada. Ela o amava. E foi ela quem o ensinou árabe quando criança. Mas ele nunca contou isso a ninguém. Enterrou essa parte de si, como se fosse vergonha, até conhecer Isabela. No dia seguinte, ela chegou ao restaurante para o turno da manhã e encontrou um envelope sobre seu armário. Dentro havia uma carta escrita à mão, em árabe. Peço desculpas. Você me fez lembrar de onde eu vim e eu havia esquecido. Espero poder conversar com você, sem arrogância, sem títulos. Khaled. Isabela encarou a carta com o coração pulsando. Por um momento sentiu raiva. Depois, estranhamente, compaixão. Mas preferiu não responder. Nas semanas que se seguiram, Khaled apareceu novamente no restaurante. Não na mesa 7, mas em uma pequena perto da janela, sozinho. Vestia roupas simples, pedia apenas um café. Observava Isabela com uma espécie de respeito silencioso. Não falava, não zombava, só estava. Os colegas perguntavam: "Tá rolando alguma coisa entre vocês?" E ela apenas balançava a cabeça, sorrindo sem responder. Porque não havia romance. Havia algo mais complexo. A presença de um homem que, pela primeira vez na vida, estava aprendendo a ouvir. Até que um dia, ele pediu para falar com ela fora do expediente. Isabela hesitou, mas aceitou. Se encontraram em um café simples, no centro da cidade. Ele chegou sem seguranças, sem relógios caros, sem máscara. Pela primeira vez, se apresentou com sinceridade. Minha mãe se chamava Halima. Era negra como você, fugia dos olhares como você não fugiu. Me ensinou mais do que todos os homens da minha vida. E você esqueceu dela? Isabela perguntou direta. Ele abaixou os olhos. Não, eu a escondi. A resposta doeu, porque Isabela sabia que muitos escondem o que os lembra da própria origem, do próprio chão. Durante horas conversaram sobre cultura, língua, pobreza, orgulho. Khaled ouviu mais do que falou, e Isabela falou mais do que costumava. Pela primeira vez, sem precisar lutar para ser ouvida. Ao fim do encontro, ele a olhou nos olhos e disse: "Você me ensinou mais com uma frase do que muitos professores com uma vida inteira." Ela sorriu sem vaidade.
Eu não disse aquilo por vingança. Eu disse por todas as vezes que tive que engolir o que sentia, por mim e por quem viria depois de mim. Khaled apertou sua mão com reverência. Então me deixa fazer algo, não por caridade, mas por correção. Na semana seguinte, o restaurante inteiro ficou em choque. Isabela havia sido chamada para fazer parte da equipe de relações internacionais de uma multinacional em Dubai, com moradia, salário em dólares e carta de recomendação pessoal de Khaled Al Farouk. Você tá louca, vai aceitar? Eu tô viva e tô pronta. Mas antes de partir, ela fez questão de deixar algo escrito na parede do vestiário das funcionárias, com caneta permanente. Ser subestimada é uma bênção disfarçada. É ali que você planta em silêncio e colhe em grandeza. Do alto do 37º andar, em uma das torres de Dubai, Isabela observava o deserto engolir o horizonte. Já fazia 4 meses desde que deixara o Brasil. A cidade era um contraste vivo, arranha-céus que tocavam o céu e, ao redor, a areia ancestral que lembrava que tudo ali, um dia, já foi vazio. Ela respirava fundo todas as manhãs ao entrar na sede da empresa. Era uma das únicas mulheres negras naquele prédio espelhado e a única que falava árabe com a mesma fluência de um diplomata. Seu crachá agora exibia o título de Analista de Relações Estratégicas Internacionais. Mas nada disso importava mais do que o respeito no olhar de quem passava. No entanto, mesmo entre vitórias, havia silêncio. Um tipo de solidão que só quem vence em silêncio conhece. Isabela sentia falta da mãe, do arroz queimado no fundo da panela, do sotaque do bairro, das ruas da Zona Leste que ensinavam mais que qualquer faculdade, mas, principalmente, sentia falta de não precisar se provar o tempo todo. Num fim de tarde abafado, recebeu uma ligação inesperada. Isabela, é o assistente pessoal do Sr. Khaled. Ele está internado em São Paulo. O estado é grave. Ele pediu para ver você. O chão pareceu sumir. Sem pensar, ela arrumou as malas, pegou o primeiro voo e, horas depois, estava de volta à cidade onde tudo havia começado, mas ela já não era a mesma. No hospital, encontrou Khaled mais magro, deitado, com tubos e fios por todo lado. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho arrogante. Só que agora, misturado com uma coisa nova, humildade real. Você veio, ele disse com a voz fraca. Eu vim, porque quando alguém muda de verdade, isso merece ser visto até o fim. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Nenhuma palavra era urgente. Tudo já tinha sido dito. Khaled segurou a mão dela. Sabe, eu passei a vida acreditando que o mundo me devia respeito, até você me mostrar que eu não sabia nem o que era isso. E o que você aprendeu? Ele sorriu. Que o valor de alguém não se mede pela roupa, pelo cargo, pela pele, mas pela história que carrega dentro, e a sua vale mais do que todo o ouro que eu já toquei. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Não de dor, mas de algo mais profundo. Alívio. A vida, afinal, tinha jeito de devolver tudo, mesmo que fosse tarde. Khaled faleceu 3 dias depois. Na cerimônia discreta que ele pediu em testamento, havia poucas pessoas, nenhuma ostentação. Só um retrato dele com a mãe etíope nos braços e uma carta escrita por ele, lida em voz alta por um tradutor. A maior fortuna que deixo não está nos cofres, mas nas pessoas que me transformaram. Que a humildade vença antes que seja tarde. Que aprendam com ela, como eu aprendi. Na plateia, Isabela manteve a cabeça erguida, sozinha, mas firme. Dias depois, descobriu que Khaled havia deixado em seu nome um fundo educacional, Projeto Halima, voltado para jovens negros e negras de periferia que quisessem aprender idiomas e se preparar para o mundo. O fundo permitiria que, todos os anos, 100 jovens estudassem fora do país, com moradia paga, mentoria e suporte total.
Na inauguração do projeto, uma adolescente se aproximou de Isabela e perguntou: "Moça, você acha que eu consigo aprender árabe também?" Ela sorriu, agachou na altura da menina e disse: "Se eu aprendi no escuro, você vai aprender na luz e ainda vai ensinar para os outros." A menina sorriu com brilho nos olhos. Era o ciclo começando de novo. Dessa vez, com menos dor. Anos se passaram. Isabela virou referência. Foi chamada para palestras, programas de TV, reconhecida internacionalmente. Mas recusava o título de heroína. Eu só queria viver sem me esconder. E talvez essa fosse a lição mais forte da história. Nem toda revolução vem com bandeira. Algumas vêm com silêncio, com compostura, com palavras certeiras ditas na hora certa. Khaled morreu rico, mas só foi grande quando aprendeu a escutar. Isabela nasceu invisível, mas se tornou imensa quando se recusou a se calar. E aí, o que você faria no lugar dela? Engoliria o insulto ou devolveria com elegância? Comenta aí. Quero muito saber como você reagiria. 5 anos se passaram desde o funeral de Khaled. O projeto Halima já havia transformado a vida de mais de 500 jovens. Muitos estavam agora em universidades de prestígio ao redor do mundo. Outros haviam voltado ao Brasil para construir negócios, escolas e iniciativas sociais em suas comunidades. E no centro de tudo isso ainda estava ela, Isabela Nunes. Não era mais garçonete, nem só analista, nem só referência. Ela agora era um símbolo, ainda que relutante, de um movimento que começou sem cartaz, sem hashtags, sem holofotes. Ela havia se tornado a primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora internacional de relações humanas da empresa que antes a contratara por indicação de Khaled. O mesmo mundo corporativo que um dia a ignoraria no elevador, agora a ouvia em silêncio em reuniões de alto escalão. Mas o que ninguém sabia é que Isabela ainda voltava, toda sexta à noite, para o mesmo bairro onde nasceu. Andava de chinelo nas ruas estreitas, tomava caldo de cana na feira e sempre visitava a escola pública onde aprendeu a sonhar com o impossível. Um dia, uma professora antiga a reconheceu no portão. "Menina, você voltou e pensei que nunca mais ia pisar aqui." Ela sorriu, emocionada. "Eu nunca saí, só fui buscar ferramentas. Agora voltei para distribuir." Naquele mesmo dia, fez uma palestra improvisada para os alunos do ensino médio. Sem slides, sem terno, sem tradução, só com verdade. "Eu fui garçonete, mas também fui fluente. Fui invisível, mas também fui essencial. O mundo vai tentar te rotular pelo que você veste, pelo que você ganha, pelo bairro de onde você vem, mas ninguém pode medir o tamanho da sua alma." O silêncio na sala era absoluto. Muitos estudantes choravam em silêncio. E então uma aluna levantou a mão. "Mas e se a gente errar no meio do caminho?" Isabela não hesitou. "Então a gente aprende mais e volta mais forte, porque o erro não é o fim. O erro é parte da travessia." Ao sair, uma funcionária da escola a acompanhou até o portão. "Sabe, tem muita gente que ainda torce o nariz quando vê uma mulher negra ocupando espaço. Você não tem medo?" Ela parou, pensou por um instante e respondeu com calma: "O medo existe, sim, mas a coragem grita mais alto quando você entende que está abrindo caminho para quem vem depois." Na calçada, foi cercada por crianças pequenas que não sabiam bem quem ela era, mas sentiam que era alguém importante. Ela se abaixou, entregou um livrinho de capa azul com o título "Meu nome é Isabela." O primeiro de uma série infantil escrita por ela, contando sua trajetória de forma simples para que toda criança periférica pudesse se ver na própria história. Um garotinho perguntou: "Tia, você é famosa?" Ela riu. "Não, amor. Eu sou semente." E foi embora caminhando devagar,
deixando para trás o tipo de rastro que não sai nos jornais, mas que cresce, floresce e muda o mundo de verdade. Essa história não é sobre vencer, é sobre resistir sem se perder. É sobre quem responde à ignorância com sabedoria, sobre quem vira ponte, mesmo depois de ter sido muro. É sobre você e o que você faz quando ninguém te dá crédito, mas mesmo assim você entrega excelência. Isabela foi zombada, Isabela foi testada, mas no fim foi lembrada, não por ser bilionária, mas por ser imensa por dentro. Agora sim, me conta, você conhece alguém que já foi subestimado assim? Ou foi você quem já calou o mundo com a própria luz?